Vamos lá, primeiro ano. Boa tarde para vocês e boa noite se vocês estiverem assistindo isso de noite. Gente, vamos continuar a aula da semana passada, onde nós começamos a falar, começamos a investigar qual é o sentido de estudar filosofia agora no primeiro ano. Para que serve a filosofia? O que é filosofia? O que é que significa a palavra filosofia? E o mais importante, né? Por que a gente está estudando isso agora? Para que é que a gente está estudando isso agora? Por que nós não tínhamos isso antes e a gente está tendo isso agora? Para quê? Né? E que diferença faria no mundo se não existisse filosofia? Vocês estavam aqui até agora sem ter essa disciplina. Né? Estava todo mundo vivendo, todo mundo de boa, tranquilo. Mas por que a gente tem que ter essa disciplina agora? Né? Nós conversamos um pouco sobre isso na aula passada e nós vamos continuar nessa aula. Eu espero que seja tranquilo, que seja relativamente rápido, mas que a gente consiga absorver o conteúdo dessa aula de hoje, tá bom? Eu tinha passado uma atividade na semana passada e uma boa parte de vocês vieram me perguntar sobre como é que faria, o que é que tinha que fazer. Eu acho que consegui responder a grande maioria das pessoas e todo mundo que me enviou a atividade feita, eu acho que fez da melhor maneira possível. Então, aos poucos eu vou tentar corrigir, mas assim, eu acho que eu não preciso dar o retorno um por um de vocês, porque a grande maioria fez da maneira tranquila, da maneira como tinha que ser feito. Mas uma pessoa ou outra que talvez não tenha atingido o objetivo do exercício, talvez eu fale um pouco assim, retorne um pouco para isso, mas eu acho que no total foi bem tranquilo. Tá bom? Bora começar aqui nossa apresentação, nossa aula, as coisinhas que eu tinha preparado para a gente poder conversar sobre hoje. Deixa eu ver se já está aparecendo na tela de vocês. Acho que está. Então vamos lá. Como sempre eu peço para vocês o cabeçário, né? E não só peço, como eu faço o meu. Uma boa parte de vocês, quando mandou o exercício da semana passada, mandou assim, falava comigo no privado, oi, e mandava o exercício. Eu não sei quem é você, eu não sei seu nome, não sei sua série. Às vezes você não mandava nem um oi, nem um olá, nem bom dia, boa tarde, boa noite, nem porra nenhuma. Já mandava o exercício, como se eu estivesse ali presencial com vocês. Vamos ter um pouco de atenção com isso, né? Olá, meu nome é tal. Eu sou de tal turma, tal ano. Sou primeiro ano vespertino. Eu sou primeiro ano noturno. Então tenham cuidado quando mandar, porque eu não sou adivinho. Eu não tenho como adivinhar quem é que está do outro lado. Até mesmo porque vocês às vezes me mandam, vocês os meninos mesmo, só tem foto sem camisa. Eu não sei se vocês têm alergia ao pano da camisa, que vocês só tiram foto sem camisa. Aí eu não tenho como reconhecer, primeiro. Segundo, às vezes o celular é dos pais ou das mães de vocês. Aí eu fico, meu Deus, quem é essa aluna aqui? Quem é esse aluno? Esse senhor, essa senhora aqui é do noturno? De onde é? Aí depois de muito perguntar para vocês é que vocês me dizem o nome de vocês. Não dificultem o que já está sendo difícil. Tá bom? De preferência, eu vou voltar a falar no final sobre isso, sobre preencher o cabeçário todo direitinho. Mas vamos lá. Todos nós somos do Colégio Estadual do Campo, Mamédio Batista Lobão. Hoje é mais uma aula de filosofia. Está aqui como aula 3, mas não é que seja a terceira aula de filosofia. É a terceira aula nossa. Nós tivemos a primeira de filosofia, a segunda aula de sociologia e agora estamos tendo a terceira de filosofia de novo. Então não é, né, a conta não está errada, nem você está viajando e muito menos eu. Essa é a terceira aula porque é a aula de número 3, é porque é o nosso terceiro encontro. Tá, a data aí de hoje, disciplina filosofia, como eu já falei, né, ela faz parte de um grupo maior de disciplinas, que são as disciplinas de ciências humanas e ciências sociais aplicadas. Aí, retomando o que nós tínhamos comentado na aula passada, né, e retomando as ideias que a gente tinha começado um pouco a trabalhar, a gente viu que filosofia é esse estranhamento
frente à realidade, estranhamento diante da realidade. O que é estranhamento? É você não tomar as coisas como elas fossem todas dadas. Não entender que está tudo explicado, está tudo aí. Qual é a dificuldade de entender? As coisas não são assim, né? Nem tudo é tão fácil, tão simples assim de entender. Nem tudo você consegue resolver com "oxe, moço". Nem tudo você consegue resolver desse jeito. Algumas coisas você realmente precisa refletir, você precisa construir argumentos para poder explicar. E mais para frente, nós vamos perceber, nós vamos ver que quanto mais, né, as pessoas levantam questões, né, fazem questionamentos sobre as coisas que a gente acha que entende, menos a gente consegue explicar. Quando a gente vai investigar mais a fundo o que é que realmente a gente sabe, a gente percebe que sabe muito pouco, sobre muita pouca coisa. Tá claro? Então vamos lá. Aí sim, eu estou tirando esse material do livro didático de vocês. Vocês que são primeiro ano, a gente não teve a oportunidade de ter aula presencial ainda. Mas vocês vão perceber que geralmente, as nossas aulas eu divido assim. Geralmente eu faço uma primeira aula explicando o assunto, o que é que a gente vai ver sobre aquele tema, explicando o que é que vai acontecer na unidade. Geralmente na segunda aula a gente copia um pouco no quadro, eu separo os tópicos principais que são importantes de vocês terem no caderno para estudar. Caso vocês não tenham acesso ao livro didático, né, ao livro da disciplina, geralmente na terceira aula a gente faz uma aula de leitura, a gente pega o livro, lê e eu faço uma coisa que vocês não vão achar mais em lugar nenhum. Depois do ensino médio, isso não existe mais em lugar nenhum. O que eu faço é, a gente lê um parágrafo, eu explico o parágrafo. A gente lê um próximo parágrafo e eu explico o parágrafo. A gente vai fazendo as coisas de maneira bem tranquila, bem pausada. E geralmente na quarta aula a gente faz um exercício para, né, dar um fechamento no assunto. Essa aula, na aula passada, né, eu fiz essa primeira explicação sobre os temas. A gente copiou um pouco que eu dei aquele esquema de coisas que eu acho importante vocês terem no caderno, terem de anotação. E nessa aula nós vamos fazer um pouco da leitura do livro didático. Nós não vamos ler páginas e páginas, porque isso aqui é para ser uma aula relativamente tranquila para vocês e para mim também. Mas a gente vai pegar algumas referências importantes do livro para poder ler, para fixar o assunto e para mostrar que eu não estou tirando isso aqui tudo da minha cabeça, né? Que eu estou tirando isso do material didático de vocês, que eu não estou inventando nada que está aqui. Isso aqui é uma coisa que já está prevista para vocês verem. Tá bom? Então, uma coisa muito importante, um trecho muito importante que tem no livro de vocês, que eu tirei aqui para a gente ver, é que o estranhamento é o gancho para as reflexões iniciais, né? É a partir da dificuldade de explicar e compreender os fenômenos que são tidos como conhecidos, né? Como normais, como isso aí está dado, isso aí todo mundo já sabe. Não é bem assim. Que desperta o senso de questionamento. Foi o que eu abri a aula falando para vocês, de que quanto mais, né, nós conseguimos conversar sobre um tema e quanto mais nós questionamos sobre isso, ou quando nós somos questionados sobre isso, né, aperta, como vocês gostam de dizer, aperta a mente da gente, mais a gente precisa dar explicações para aquilo. E quanto mais nós somos apertados para poder explicar, a gente vê que a gente domina, que a gente conhece muito pouco sobre aquilo. Nós somos muito mais inseguros e temos menos informação do que a gente pensa que tem. Por isso que a filosofia traz o que eu já falei na aula passada para vocês. A filosofia traz essa necessidade de levantar questões, de fazer perguntas. É fazendo perguntas é que a gente consegue cavar mais e mais fundo sobre o tema e tentar entender quais são as certezas que existem sobre eles. E no final a gente percebe que existe muito pouca certeza sobre as coisas. Aí tem esse trecho aqui do livro que eu trouxe para vocês, que é o primeiro autor e o autor mais importante que a gente vai estudar nessa unidade e talvez nesse primeiro ano inteiro, que é Aristóteles. Então vamos lá.
Aristóteles começa a falar que os homens começam a filosofar tanto agora como na origem, ou seja, né, filosofam agora e filosofavam antes. Eles estavam aí questionando, tentando entender o mundo, né, desde sempre, por conta da admiração, na medida em que, inicialmente, ficaram perplexos diante das dificuldades mais simples, né? Quando a gente é criança e vê um arco-íris, né? Quando a gente vê aquela coisa de sol e chuva, a gente entende que quando está fazendo sol para diabo, aí o sol está aí derretendo. A gente entende que quando está chovendo, está tudo nublado, está chovendo e acabou. Quando acontece um fenômeno desse, quando a gente é um pouco mais jovem, não tem explicação para essas coisas. Então é essa admiração, é esse estranhamento, né? É quando acontece algum tipo de coisa e a gente fica sem ter explicação para aquilo. É essa admiração, esse estranhamento que a filosofia busca incentivar, dizendo, o importante é isso aqui, ó. O importante é você não achar que tudo tem explicação, que tudo está claro, né? Que não precisa se preocupar com explicar e ter argumento para nada. Pelo contrário, o que eu estou falando aqui, o que nós estamos estudando desde o começo, é que dificilmente nós temos muita segurança do que a gente sabe. E quanto mais uma pessoa questiona, né, nossas convicções, nossas certezas, mais a gente entende que a gente sabe muito pouco. Continuando aqui, em seguida, progredindo pouco a pouco, chegar a enfrentar problemas sempre maiores, por exemplo, os problemas relativos aos fenômenos da Lua e do Sol, né? E aos do Sol e os dos astros, ou os problemas relativos à geração de todo o universo. Ora, quem experimenta uma sensação de dúvida e de admiração, reconhece que não sabe, né? De onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai, onde é que começa o universo, qual o tamanho do universo. A gente pensa muito em morte, para onde é que a gente vai depois que morre. Só que eu trago outro problema para vocês. Onde é que nós estávamos antes de viver, antes de ser, né? Antes de ter vida, antes de ter nascido? Será que é o mesmo lugar que a gente estava, que a gente vai para quando, né, depois que morre? A gente tem muita preocupação aqui, né, com o que acontece na vida e o que acontece depois da vida. Só que a gente também tem muita dúvida do que acontece antes da vida. Então é isso, são esses fenômenos, é esse estranhamento. É não dar essas coisas como conhecidas, como dadas, como território tranquilo. Tudo isso precisa ser questionado e é questionado. Quando ele falou aqui no começo, os homens começaram a filosofar agora como na origem, ou seja, desde sempre, há séculos atrás, milênios atrás, quando a ciência não estava tão desenvolvida assim, e o ser humano não entendia como é que acontecem as mudanças climáticas, né? Como é que acontecem as mudanças de estações do ano. Então tudo isso partiu desse estranhamento, dessa necessidade de tentar dar sentido, de tentar explicar esses fenômenos. Daí que vem o questionamento. Eu falei para vocês na aula passada, a filosofia foi base de diversas outras ciências, né? Para entender como é que funciona o tempo, como é que funcionam as estações, né? E quem é que estuda isso? É geografia, é biologia, também com o ciclo da vida. Então, todas essas ciências que hoje estão estabelecidas e que vocês têm disciplinas de todas elas partiram desde muito tempo atrás de questionamentos da filosofia. Aí eu volto para vocês, para a pergunta que nós fizemos desde a aula passada. Se não existisse filosofia no mundo, a gente já está onde agora? Continuando a leitura, isso aqui é de um outro autor que nós não vamos ver tão cedo, mas é importante ver a opinião dele. A gente vai ver uma hora ou outra, mas não no primeiro ano, a gente vai ver mais para frente. Possuir espírito filosófico é ser capaz de se admirar, né? De admirar-se dos acontecimentos habituais e cotidianos. Né? É ficar admirado, é ficar encantado com as coisas. Eu falei para vocês na aula passada, se vocês não têm essa curiosidade, não têm esse encantamento, não têm essa coisa dentro de questionar, de observar as coisas e tentar entender, é muito difícil colocar isso dentro da pessoa. É muito difícil retirar essas certezas todas que a gente tem dentro da gente e colocar dúvidas, né? Uma dúvida filosófica ali de tentar entender aqueles fenômenos. Continuando,
é ser capaz de propor-se como objeto de reflexão o que há de mais geral e mais comum. Ou seja, né, tentar questionar todas essas coisas que a gente tem como comum, como dadas, como normais. Ao passo que ter espírito científico é admirar-se do propósito de fenômenos selecionados e raros, sendo problema único reduzi-los a outros fenômenos já conhecidos. O que é que ele está dizendo? Que, né, o fazer da ciência, nesse caso aqui o fazer filosófico, é muito mais uma construção de questões, uma construção de questionamentos, uma construção de perguntas, do que necessariamente construção de respostas. Todos os lugares têm respostas. Se eu começar a questionar vocês aqui sobre algumas coisas, vocês mesmos, vocês têm resposta para tudo. Na ponta da língua vocês têm respostas. Mas o que o movimento, que a filosofia faz, não é trazer explicações sobre o mundo, não é trazer respostas sobre as coisas complexas, é levantar questões, porque, como eu já falei para vocês também na aula passada, a filosofia entende que o exercício de levantar questões é um exercício muito mais relevante do que trazer respostas. O exercício de levantar questões é o exercício de tentar questionar os fundamentos, as bases das coisas, e a partir dali tentar, né, buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, buscar a razão das coisas. Tá bom? Aí, continuando, o objetivo é levantar nossos conhecimentos prévios sobre as coisas para questioná-los em seguida. Acabei de falar que a gente faz a gente faz um levantamento, faz um mapeamento de tudo que a gente sabe, né? E aí começa a questionar essas coisas que a gente sabe, para a gente conseguir perceber que a gente tem muito pouca convicção, a gente tem muito pouca certeza do que a gente sabe. Continuando, revelando assim os limites do nosso conhecimento e a necessidade da busca por conhecimento. Ou seja, né, nós temos um limite das coisas que nós conhecemos. Porém, a gente também sabe que a realidade é muito maior do que isso. É muito mais ampla, né? É muito mais variada do que esse pouquinho daqui que a gente sabe. Aí vocês vão dizer, eu sei menos que isso, eu sei mais que isso. Ok, beleza. Porém, a realidade, o mundo, né, a vida é muito mais ampla do que isso. E a gente precisa ter essa noção para poder reconhecer que não sabe. Porque é só entendendo que não sabe que a gente procura saber. Se a gente fica nessa posição de que eu sei tudo, está tudo claro, está tudo tranquilo, a gente nunca busca nada além disso. A gente se conforma só com o que a gente tem. E nós vamos ver, né, nesse primeiro ano, que o que esses filósofos que a gente está vendo aqui levantaram de mais importante é que reconhecer que não sabe é mais importante, porque a partir daí a gente pode buscar compreender, pode buscar saber. Vamos lá, vamos continuar a leitura. Assim como as plantas, o ser humano se nutre, cresce e se desenvolve. Assim como os outros animais, ele percebe o ambiente à sua volta por meio dos órgãos dos sentidos, né? Olhando, tateando, ouvindo, cheirando, sentindo o sabor das coisas. Mas, diferentemente das plantas e dos outros animais, só o ser humano desenvolve atividades racionais, né? Só a gente consegue fazer 1 mais 1, consegue projetar um prédio. Esses vocês vão dizer, né? Sempre tem um espertinho, uma espertinha. Tem aquele vídeo de cavalo contando, do cachorro que fica apertando o botão, pedindo comida. Aqueles animais, eu sinto muito ser a pessoa que vai derrubar isso para vocês. Mas aqueles animais tomam um bocado de porrada para poder aprender a bater a pata no número de vezes certo ou no lugar certo. Eles são condicionados àquilo. Se você tirar eles daquele ambiente, né, pedir para o cavalo 3 mais 2, ele vai saber 5, mas se você pedir 3 vezes 2, ele não vai saber, e aí toma porrada. Esses animais que ficam contando na internet é tudo mentira, gente. Aqueles animais tomam porrada para poder aprender a fazer aquilo. Vamos lá. Racionais. Em outras palavras, faz uso da razão. Estabelece relações entre os fatos, né? Estabelece a ligação entre uma coisa e outra, a ligação entre desemprego e violência, a ligação entre, religiosidade e política, faz a ligação entre fome e propaganda. Então só o ser humano consegue fazer
esses links, essas ligações entre esses temas, né? Só ele relações entre os fatos e coisas, julga, calcula, reflete e extrai conclusões. Só ele, com auxílio da razão, busca o verdadeiro conhecimento, procurando entender a realidade. Por esses motivos, Aristóteles, que foi quem eu falei que é o filósofo que a gente vai ver nesse ano mais importante, definiu o homem como um animal racional. A razão é um bem humano. Nós a utilizamos em boa parte de nossas atividades. Você está fazendo isso agora, enquanto está assistindo minha aula. Eu estou aqui na frente de um plástico colorido que está me filmando e eu falando aqui de frente para um pontinho, né, transparente no meu computador, que é a câmera, e você do outro lado está também olhando para um pedaço de plástico, ou esse pedaço de plástico aqui, ou o pedaço de plástico do seu computador. Mas você está usando a razão para poder me entender, né? É isso que o texto está trazendo. Para ler esse texto, está reconhecendo palavras, reunindo em frases, estabelecendo sentidos, reconhecendo sons, reconhecendo sotaques. Eu sou daqui de Salvador. Eu acho que eu não tenho o mesmo sotaque que vocês têm, mas a gente consegue se comunicar. Eu entendo o que vocês falam e vocês entendem o que eu falo. Eu só preciso ouvir mais de uma vez os áudios de Elton, porque Elton tem, às vezes, uma pressa muito grande de falar muita coisa. Aí Elton me manda em 4 segundos 700 palavras. Aí Aí eu tenho que ouvir para poder entender o que é que Elton quer me dizer. Mas, fora isso, né, a gente consegue reconhecer os sons das palavras. Continuando, sem a razão, não poderíamos criar linguagens complexas, como as partituras musicais e nossos idiomas. Não poderíamos dialogar, escrever mensagens, resolver problemas e equações. Aí vocês vão dizer, mas eu não sei fazer equação, nunca soube. Vai aprender, não se preocupe. Formular teorias científicas, econômicas, políticas, etc. Sem o auxílio do raciocínio, não desenvolveríamos instrumentos sofisticados, não construiríamos máquinas, carros, trens, barcos, espaçonaves, casas, edifícios e monumentos. Não haveria futebol ou qualquer outro esporte. Aí veja como é que no esporte consegue inventar uma maluquice chamada impedimento, né? Como é que inventou o cartão vermelho, o cartão amarelo. Acho que foi uma partida da seleção brasileira que o pessoal estava descendo a porrada em Pelé e a partir daquilo o pessoal viu que era injusto no futebol ser daquela maneira e inventaram os cartões, né? Cartão amarelo, cartão vermelho. Então veja, é o uso da racionalidade, é o uso reflexivo da capacidade do ser humano de tentar impor leis, impor regras, impor maneiras de fazer as coisas. Tudo isso através dessa capacidade racional que apenas o ser humano tem. Continuando, né? Enfim, sem a razão não haveria um mundo humano. Entre as atividades racionais, Aristóteles, que eu já falei, filósofo importante que a gente vai estudar essa unidade, nesse ano, na verdade, né? Destacava a filosofia como a mais importante. É claro, né? Todo mundo vai dizer que a sua área é mais importante. O professor de matemática vai dizer que a área dele é mais importante, a de biologia vai dizer que a dela é mais importante, língua portuguesa vai dizer que a dela é mais importante, eu vou dizer que sociologia é mais importante, que filosofia é mais importante. Isso é normal, até porque, né, é como se fosse um copo, assim, nós estamos imersos dentro da nossa própria área, então a maior parte das coisas que a gente enxerga é aqui dentro. A gente tem dificuldade de enxergar as coisas de fora, porque a gente passou muito tempo estudando as coisas que a gente estudou, a gente tem um domínio muito grande das coisas que a gente estudou, então para nós a gente, claro, tende a enxergar que é muito mais claro as coisas que a gente tem um pouco mais de domínio. E Aristóteles está puxando o peixe, né, a sardinha para o lado dele. Ele entendia a filosofia como a ciência cujo objetivo consistia em investigar. Olha só, eu falei isso para vocês desde a aula passada que eu falei isso para vocês. Entendia a filosofia como a ciência cujo objetivo consistia em investigar os princípios mais gerais de tudo o que existe. Os homens filosofariam para se libertar da ignorância, buscando unicamente o conhecimento ou o saber. Então veja, é para isso que existe a filosofia, para nos tirar da ignorância, para nos deixar menos burros,
Todas as aulas que a gente sai daqui, a gente sai menos burros, porque até a aula anterior vocês tinham uma quantidade de conhecimento. Né? Vocês assistem a aula de hoje, vocês aprendem um pouco mais, então vocês são um pouco mais inteligentes do que eram antes. Né? Na próxima aula ou na aula da próxima disciplina, e por aí vai. A gente está sempre acumulando, né, uma quantidade de conhecimento dentro de nós. Todos os dias, a todo momento, aula após aula, leitura após leitura, exercício após exercício. E é por isso que é importante a gente estar aqui fazendo o que a gente faz, o que vocês estão fazendo também. Porque aprender é importante, porque sair desses estágios e sempre conseguir, né, subir um pouco nessa quantidade de coisas que a gente estuda é importante, é essencial para a gente. Vamos lá, né? Continuando. Outros exemplos evidenciam a prática em nós de um refletir que ultrapassa a satisfação das necessidades mais básicas. Estabelecemos valor em nossas ações, julgamos, ponderamos, afirmamos que determinado indivíduo é alto ou baixo, que tal pessoa possui bom gosto ou fulano é brega, é ridículo, né? Que determinada música possui melodia refinada, que a letra de uma canção é demais, ou essa música aí de velho eu não gosto de ouvir, né? Não gosto de ouvir essas coisas e tal, não sei o quê. Para nós, não basta a realização de atividades vitais de nutrição, crescimento, sensação, reprodução, desejo. Né? O nosso viver é um viver reflexivo, em alguma medida. Planejamos nossos dias e nossa vida. Vocês, para estarem aqui, ouvindo e assistindo essa aula agora, vocês tiveram que ter um planejamento, né, anterior. Existem pessoas que estão do lado de fora dessa aula, trabalhando para colocar comida na mesa, para possibilitar que vocês estejam aí parados, me olhando há 20 minutos, 30 minutos. Então, né, existe um planejamento das atividades do nosso dia, existe um planejamento para que as coisas funcionem. Nós conseguimos fazer isso. Reestruturamos nossas perspectivas, desfazemos-nos de alguns sonhos, criamos outros. Nunca nos satisfazemos apenas com o que está dado, como se fosse estabelecido, como se fosse fato estabelecido. Questionamos se o que existe tem de continuar a ser da mesma maneira que é. Né? Por que que isso é desse jeito? Por que que não muda? Por que que é do jeito que é? Né? Por que que não pode ser de outra maneira? Vai ser para sempre assim? Perguntamos pela razão de algo, se especificamente é assim ou se há a possibilidade de ser diferente. Mas, apesar da indignação reflexiva ser comum a todos os seres humanos, o tratamento que damos a ela é diferente. Como afirmou esse cara aqui, que a gente também só vai ver muito mais tarde, chamado Heidegger, o ser humano pode se encontrar de diversas maneiras com o pensar reflexivo. É aquela coisa, né? O vento bate na árvore, mas cada folha balança, né? Reage de uma maneira diferente. Não é porque todos nós temos essa capacidade, não é porque todos nós temos essa inclinação do questionamento que todo mundo vai questionar a mesma coisa da mesma maneira e chegar nas mesmas reflexões. Nós temos nossas histórias, nós temos nossa bagagem, né, intelectual, cultural, né, existencial, que faz com que a gente desenvolva raciocínios diferentes uns dos outros. Então não quer dizer que a gente vai raciocinar para poder chegar no mesmo lugar. E isso é importante, né, ter opiniões diferentes, conseguir conversar, dialogar com opiniões diferentes. No dia a dia, entre uma tarefa escolar e outra, entre as ocupações de nossa vida e entre as inúmeras ações e atividades cotidianas, pouco tempo sobra para a reflexão mais detida, né, mais atenta sobre determinado conceito, noção ou problema. É como se a possibilidade da reflexão filosófica estivesse adormecida dentro de nós ou estivesse perdida entre as outras atividades racionais e não fosse reconhecida como algo essencial ao ser humano. Todo dia a gente está aí sendo bombardeado por notícias, é difícil processar essas notícias, é difícil você tecer uma crítica, porque no outro dia ou no mesmo dia já tem mais jornal, com mais matéria, com mais análise, então a gente está sempre até a tampa, né, transbordando de coisas, e nem sempre nós temos tempo e condições de nos debruçarmos, né, a gente parar para ter tempo e atenção suficiente para refletir sobre determinados temas. O filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, que é o nome dele, preste atenção no bico e na pronúncia, ele é um filósofo francês que a gente também vai ver muito lá na frente, se a gente tiver tempo para ver.
É Maurice Merleau-Ponty, é o nome dele. Resumiu esse movimento realizado pelo filósofo em busca do saber, que nunca será alcançado de maneira absoluta. O que caracteriza o filósofo é o movimento que levaria incessantemente, ou seja, está sempre levando, está levando constantemente, né, do saber à ignorância, da ignorância ao saber. E um certo repouso nesse movimento. O que é que ele está dizendo aqui? Esse movimento do saber à ignorância e da ignorância ao saber caracteriza uma postura questionadora, a busca contínua por esmiuçar a realidade, por trocar a realidade em miúdos, por investigar de maneira atenta, né, os pedacinhos da realidade. O que é que ele está dizendo? Eu já falei para vocês, a gente sempre sai de um estado de ignorância, a gente tem mais uma aula aqui, a gente aprende um pouco mais, então a gente sabe um pouco mais, porém na próxima aula a gente aprende um pouco mais também, ou na próxima disciplina. E vocês entendem que sempre o que vocês sabiam antes se torna pouco comparado com o que vocês sabem agora. E isso é um movimento constante. A gente sempre sai desse movimento de conhecer as coisas e conhecer um pouco mais, e refletir um pouco mais, e acumular um pouco mais desse questionamento dentro de nós, tá bom? Aí tem aqui o exercício dessa semana, que é para ser entregue na terça-feira que vem, dia 13. E eu vou explicar devagar, mais uma vez. Vocês, quando enviarem as questões, primeira coisa, façam no caderno de caneta. Quando vocês fazem de lápis, às vezes vocês têm um aparelho de celular, ou vocês tiram um aparelho de celular que a câmera não é legal, ou vocês tiram a foto num lugar muito escuro. Aí vocês fazem de lápis. Eu fico aqui com vontade de machucar minha mão na parede. Mas porque não dá para enxergar. Na minha disciplina, por favor, percam essa mania de fazer as coisas de lápis. Nós faremos as coisas todas de caneta. Ah, professor, eu vou botar a pergunta de uma cor e a resposta de outra? Não precisa. Se você botar tudo de uma cor, eu vou entender. Contanto que você faça de caneta. Número 1, primeiro problema, por favor, faça de caneta. Segundo problema, por favor, faça o cabeçalho completo. Porque, como eu já expliquei, vocês entram no Zap, não falam nada, aí tem uma foto lá escrito luto no Zap e me mandam uma foto do caderno. Eu sei lá quem é você, meu irmão. Tenha paciência. Aí você não me diz nem no Zap e nem faz o cabeçalho para poder colocar seus dados. Eu sou adivinho, eu sou mãe de Ná, tenha paciência. Eu não tenho como adivinhar o que é que vocês estão fazendo. Então, por favor, se não for falar comigo no WhatsApp, não quero falar com esse professor, não gostei, não gosto desse nojento, desse chato. Ok, beleza. Faça o cabeçalho completo no caderno, Colégio Estadual do Campo Mamédio Batista Lobão. Coloque o nome do aluno ou da aluna, a disciplina, que matéria é esse exercício, coloque a data que é para que você está fazendo, coloque sua série e seu turno. Eu não tenho como adivinhar, me ajude. Ajude este pobre diabo, ajude este pobre professor a corrigir sua atividade. Faça o cabeçalho completo e faça de caneta, por favor. Aí aqui, ó, nossa atividade vai ser essa. São 4 questões, no final das contas. Tem essa questão número 5, que é resolvendo desafios da trilha. Neste momento, você precisa pensar para expressar seus conhecimentos, né? Respire fundo e procure lembrar de tudo que foi comentado durante o percurso até aqui, ou seja, na aula passada e nessa aula. Primeira questão: conhecimento filosófico seria importante para o desenvolvimento das pessoas? Justifique. O que é que a pergunta está querendo extrair de vocês, né? A filosofia contribui com o que no desenvolvimento das pessoas? Como é que a filosofia pode contribuir no seu desenvolvimento? Como é que a filosofia contribuiu ou pode contribuir para o crescimento da humanidade? É isso que a pergunta quer. Segunda questão: o conhecimento é construído da mesma forma em todas as culturas?
Sim ou não? E por quê? Eu falei aqui, né, mais cedo que conhecimento de economia, conhecimento de política, de cultura, vocês sabem que determinados países, né, têm culturas diferentes. Nós, os asiáticos, quem gosta de K-pop, quem é capopeiro, quem é capopeira aqui, né, sabe um pouco como é que funciona a Coreia do Sul, por exemplo, né? BTS, não sei o que, BTS, blá blá blá. Enfim, vocês entendem que existem, né, culturas diferentes. Você que gosta de consumir sertanejo, vocês sabem que os valores que nós temos aqui na Bahia, nossa culinária, é diferente dos valores desse pessoal lá de Goiânia, do Mato Grosso, né, que é fazendeiro, não sei o que e tal. Tem outros valores. Então, assim, culturas diferentes, povos diferentes, constroem conhecimentos diferentes. Aí o que ele está perguntando é aqui, né? O conhecimento é construído da mesma forma em todas as culturas? Existe um conhecimento só? Existe um conhecimento melhor do que o outro? A pergunta é isso. Sexta questão. A trilha é sua, coloque a mão na massa. Agora você vai expressar o que aprendeu até aqui. Você pode produzir um pequeno vídeo no celular e mandar para mim. Você pode fazer um desenho, você pode tirar uma foto, né? Ou um poema, ou qualquer outra manifestação artística que demonstre o que você compreendeu sobre o assunto trabalhado até aqui, né? Mostre sua habilidade. Você pode fazer um desenho e tentar explicar o desenho. Você pode tirar uma foto e colocar uma legenda para a foto, né? Explicando, né? Eu tentei mostrar nessa foto, né, o pôr do sol aqui onde eu moro. O pôr do sol, né, na antiguidade, não era entendido pelos povos como o ciclo do sol, né, em torno, o ciclo do sol, né, a Terra ali em torno do sol e tal, não sei o quê. Então, antes era entendido que o ciclo do sol era em torno da Terra. E só depois é que a gente veio, né, estudar e perceber que a Terra é em torno do sol. Então o pôr do sol, antes que era um fenômeno sem explicação, hoje em dia é um fenômeno que a gente consegue apreciar a beleza das cores e tal. Então vocês podem fazer uma fotografia, pode fazer um desenho, pode fazer um vídeo falando sobre o que vocês aprenderam, vocês podem escrever o que vocês querem falar, né? Coloca ali do lado do celular e lê. Vocês podem manifestar de qualquer maneira. O que vocês fizerem, vocês mandam para mim. Quando vocês têm até terça-feira, dia 13, para poder me entregar. E a última questão é essa 9 aí, né? Autoavaliação. Neste momento você fará uma autoavaliação. Você considera que a trilha ajudou a conhecer melhor a filosofia? O que você conseguiu aprender até agora, né? Você acha que conseguiu aprender alguma coisa? O que foi que você conseguiu aprender, né, do que a gente viu? Os conhecimentos que desenvolveu na caminhada da trilha serão úteis na sua vida e na vida da sua comunidade? Sim, não, como, né? Apresente suas conclusões acerca desta jornada e bom trabalho. E boa aula. E até a próxima.